Fala, tester! Você vai ver aqui agora mais uma das palestras do evento For All Test 2024. Lembrando que você consegue ver aqui gratuitamente todas as palestras do evento 2020, 2021, 2022, 2023 e agora o evento de 2024 também. Não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para quem você acredita que precisa aprender um pouco mais sobre teste de software e também conhecer sobre esse assunto aqui. Não deixa de se inscrever, compartilhar e comentar aqui embaixo, viu? O evento desse ano conta com o apoio de vários parceiros. Veja aqui algum deles e vamos pro vídeo. Então, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos aqui ao evento. É o segundo ano que eu e a Tamara estamos aqui. E a gente está bem feliz em palestrar novamente. E hoje o assunto que a gente vai falar é o que vem depois da automação de teste. Então, é um assunto bem interessante, com vários insights. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Tamara Fontanella, eu atuo desde 2012 com qualidades e testes de software. Atualmente eu atuo na Serasa como QA especialista e faço parte de um time mais core, que a gente promove ferramentas e processos para mais ou menos 40 QAs. Então, eu sou a Bruna, eu trabalho há 17 anos na área de qualidade de software. Minha carreira inteira foi na área de qualidade de software. Hoje eu sou QA Manager na Zutia, é uma empresa da Inglaterra, e estou lá para melhorar os processos de qualidade que a gente tem, para realmente botar o QA mostrando o valor dele do início ao final do processo, além de também ser responsável pela estratégia de testes da companhia como um todo. A gente gosta sempre de contar alguma característica nossa, alguma situação cômica, enfim. E aí eu vou puxar a minha aqui. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer outras culturas. E no começo do ano eu fui para a Tailândia e para o Vietnã, só para vocês terem uma ideia. Então, ali embaixo tinha umas comidas coreanas, eu comi. E eu também, enfim, depois dos 30 dizem que é só ladeira abaixo, né? E é verdade. Porque ano passado eu vou fazer 32 esse ano. E ano retrasado eu descobri uma intolerância à lactose, e ano passado, e esse ano estou no processo de descoberta, entendendo se eu tenho alguma outra alergia alimentar, né? Eu esqueci o nome também, porque é tão recente que eu estou conversando com a minha gastro, mas é síndrome do intestino irritável é o nome. E aí eu comi, só que assim, gente, tinha um monte de coisa que eu não posso comer. Tinha cebola, tinha cebolinha, tinha shoyu. Assim, não vai me dar um piriri, eu só vou ficar parecendo um baiacu, mas tá tudo certo, tá, galera? Isso aí passa, depois de um tempo, daqui a pouco eu tô melhor. A gente vai conseguir fazer a palestra. Para mim, eu acho que hoje estou em São Paulo, acho que a história mais engraçada que eu tenho para contar é que em 2020 eu vim passar o carnaval aqui e eu fiquei 5 dias e eu fui assaltada 3 vezes. Sério, gente, aquilo foi inacreditável. Um assalto mesmo, né? Tipo, o cara foi bem violento. E 2 foi só furto. Só não, né? Foi só furto. Mas, assim, foi bem... Agora, na hora não foi engraçado, né? Hoje a gente ri, mas eu lembro que eu cheguei no aeroporto para voltar para Blumenau, que nós somos de Blumenau, e eu não tinha nada, assim, né? Tipo, não tinha documento, não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha celular, não tinha nada. Daí eu pensei, cara, eles não vão nem deixar eu entrar nesse aeroporto, né? Tipo, essa pessoa não tem nada. Mas deu certo, consegui voltar, deu tudo certo. Então, tá. Além disso, eu e a Tamara, nós... Parou? Eu não sei, eu tô mexendo, peraí. Agora foi. Além disso, eu e a Tamara, nós somos cofundadoras do Code Like a Tester. O Code Like a Tester é uma comunidade que a gente criou em 2018 com a intenção, o intuito de falar sobre qualidade nas empresas e para a comunidade. Blumenau, que é a cidade que nós moramos, é um polo bem forte de software, tem muitas empresas de software e empresas bem grandes, apesar de ser uma cidade não tão grande, né, tem 400 mil habitantes. E a gente sentia muita falta de ter o pessoal de testes falando, de ter o pessoal de qualidade sendo valorizado. Então, em 2018, 2019, a gente começou
palestrando nas empresas, né, uma vez por mês. A nossa primeira palestra teve 4 pessoas, mas a última teve 120. Né, então, realmente, a gente foi crescendo. Daí veio a pandemia, né, então a gente começou a fazer palestras de forma mais online, e é o que a gente mantém até hoje. A gente palestra para empresas e para eventos de forma online ou presencial. Então, o nosso objetivo com o Code Like a Tester é realmente levar a palavra da qualidade aí para todo mundo, né, para pessoas, para empresas. Então, tá. Vamos começar a palestra aqui, né? E, para isso, a gente queria saber quem daqui trabalha com automação de testes ou tem automação de testes na empresa. Bastante gente, que galera, né, que tem automação ou trabalha com automação. Boa. Então, essa palestra é muito para vocês também. Agora vem uma segunda pergunta. Quem confia na execução dos testes? Tipo assim, se passar na pipeline, vocês se sentem super seguros de liberar para a produção? Sim? Muito bom. Muito legal. Isso é o objetivo de a gente ter automação de testes, certo? Eu já passei por várias experiências em que a gente tem uma pipeline, mas todo mundo, tipo assim, ainda assim, não, mas comitou, passou na pipeline, não bota em produção ainda. Vamos fazer um último teste manual, vamos abrir o sistema, vamos isso, sabe? Então, isso é bem comum nas empresas, não é tão incomum assim. Né? Então, no fim, infelizmente, ainda é comum que a gente tenha uma pipeline, mas a gente não confia 100% nela, porque se a gente confiasse, a gente deixava, e daí tipo, teria o que a gente chama hoje de entrega contínua, certo? Então, fiz os testes, passou, pode subir. E daí a galera, muitas vezes, fica tentando reter. Beleza. Mas por que, então... Não tá muito bom isso. Foi. Mas por que, então, a gente tem pensado, né, hoje em investir aí em testes automatizados? Né? Olhando agora para o QA. Muito porque as vagas pedem, certo? Então, eu e a Tamara, a gente fez aí uma pesquisa no LinkedIn com 50 e poucas vagas. A gente abriu cada uma delas, foi olhar os requisitos. Inclusive, estão pedindo para júnior, muitas vezes, sabe? Os requisitos, eles estão pedindo automação. Então, tipo, automação de testes, conhecimento em tal ferramenta. Né? Quando é para sênior, é quase 100% dos casos. Teve até uma discussão ali embaixo, agora há pouco, sobre, no painel sobre isso. Né? Então, a gente, como QA, a gente tem investido em aprender automação de testes porque a gente quer trabalhar. Se as vagas estão exigindo, a gente tem que se adaptar ao mercado. Certo? Então, mas o quanto isso, né? Então, 72% elas estão pedindo isso das vagas que eu e a Tamara a gente avaliou. Mas o quanto que isso tem sido realmente efetivo, certo? Então, vamos começar aqui. Por que a gente quer automatizar os nossos testes? Por que as empresas estão investindo? Por que elas estão procurando pessoas que automatizam? Alguém quer responder? Opa. Não, a gente repete para o pessoal de casa. Tá. Não, vem palestrar com a gente. Como é seu nome? Tá. Não, com certeza tem várias que, quando vão amadurecendo e entendendo isso, o objetivo é isso, certo? Mas, de um modo geral, as empresas elas estão pedindo para automatizar. A gente pede para automatizar por alguns motivos. E a gente trouxe aqui alguns deles, né? Além do que o Lucas falou, que é tipo, cara, tá todo mundo pedindo, vou pedir também. Até porque a gente se baseia, vou abrir uma vaga de QA. Tu olha as outras vagas, o que o mercado está pedindo. Só para compartilhar com o pessoal que está em casa, então, o Lucas trouxe um ponto que muitas empresas pedem pela automação, mas muitas delas também não sabem porque elas precisam da automação. Isso, né? Boa. De um modo geral, a gente quer trazer automação de testes por alguns motivos, certo? O primeiro deles é que a gente quer aumentar a nossa cobertura de teste, certo? Então, se a gente só faz teste manual, o sistema pode ir crescendo, ter vários módulos, ou tu vai ter que ter cada vez mais QAs, ou tu vai impactar, demorar muito mais. É um QA para testar todo o sistema. Então, na verdade, tu quer ter uma cobertura grande, tu quer testar a nova funcionalidade, ver algum impacto que ela causou, mas tu não quer ter que testar manualmente o sistema inteiro para ver se o sistema continua funcionando. Então, tu quer ter um aumento de cobertura. Esse é um dos motivos que a gente quer automatizar testes. O segundo benefício, né, o que incentiva a gente a querer automatizar testes, é redução de tempo.
A ideia que se tem é que, automatizando testes, a gente vai ter um feedback mais contínuo, certo? Inclusive em várias camadas, né? Num teste de unidade, se tu tem um teste automatizado ali. Então, a ideia também é reduzir o tempo. Do momento que algo está pronto, eu não quero ter que gastar uma semana testando manualmente antes de colocar essa release em produção. Quem trabalha aqui há alguns anos, com certeza já passou ali por situações em que eu já passei, pelo menos algumas vezes, terminamos, fecha a release, agora o time quer ficar uma semana testando, sabe? Então, a gente não quer esse tempo, a gente quer um feedback mais constante, a gente quer reduzir esse tempo, a gente não quer parar ali para realizar um monte de teste. O terceiro deles, que existe a expectativa, é reduzir os custos, certo? A gente olha, então, talvez eu precise de menos QAs, talvez... como vai ser mais rápido e mais constante, existe uma expectativa de reduzir os custos, certo? Então, as empresas também automatizam por causa disso, né? Queremos reduzir custos. A gente também quer aumentar a nossa produtividade. Então, imagina você ser um QA e todo dia tu ter que testar o sistema de ponta a ponta. Subiu ali mais 3 commits, testa tudo de novo. Tipo, você vai entediar num nível absurdo, certo? Então, você vai procurar uma oportunidade melhor. Além do que, né, o quão produtivo é ter uma pessoa que não está contribuindo no todo, certo? Essa pessoa só está ali focada, né? E se essa pessoa tem que ficar o tempo inteiro testando o sistema inteiro manualmente, com certeza ela não tem tempo para testar outras coisas ou ajudar em outras etapas. Então, a gente quer que essa pessoa seja mais produtiva, porque essa pessoa está estudando, a gente quer deixar ela motivada, então, colocamos ela em outros momentos. E a gente quer ter tudo isso sem perder a qualidade. Porque eu posso simplesmente reduzir meu tempo de teste. Não vai ter uma semana testando, vou ter um dia de teste. Provavelmente eu vou estar reduzindo minha qualidade. Eu posso reduzir a minha cobertura. Provavelmente vai impactar isso na qualidade. Então, a verdade é que as empresas, né, e nós que participamos das empresas, e a gente está lá para fazer ela crescer, a gente quer que tudo isso aconteça, né, e mantenha-se a qualidade esperada. Então, no fim, o que a gente tem que pensar é que a gente está dentro de uma companhia para resolver um problema, tá? A gente sempre vai ser contratado. Ninguém... eu sou QA automatizadora, então eu mereço um aumento porque eu fiz 2.000 commits em um mês. Se esses 2.000 commits não resolveram nada, não tem motivo nenhum. Tu quer crescer, resolva um problema. Resolva um problema e mostre o resultado disso. Com isso, com essa automação que eu fiz, com isso que eu fiz, com essa ideia que eu trouxe e a gente implantou, eu consegui reduzir o nosso tempo de entrega. Eu consegui reduzir o nosso custo, entanto. Eu consegui aumentar a nossa cobertura. Eu consegui ter mais produtividade para o meu time de QA. É aí que a gente se valoriza. Não é dentro de 1.000 commits, digamos assim. Então, esses são os benefícios, esses são os objetivos, alguns. Quem trabalha já com automação, pergunte para o seu líder, caso você não seja o líder, por que a gente trouxe? O que a gente quer resolver trazendo automação? Com certeza vocês vão descobrir e ali vocês vão conseguir começar a ajudar na resolução do problema. Beleza. Então, muita coisa envolve automação, além do codar, certo? Né? Geralmente, ali nas vagas, está escrito, né, conhecimento em JavaScript e em tal ferramenta. Mas isso é só uma parte, a Tamara depois vai mostrar que isso é só uma parte da automação, né? A automação, ela é muito mais coisa. E a gente tem criado uma boa estratégia de automação, não necessariamente a gente, mas a empresa no qual vocês atuam, ela tem uma boa estratégia de teste automatizado? Então, a gente tem que se questionar isso. Então, o que envolve uma estratégia de teste automatizado? Envolve muita coisa, inclusive obstáculos. Então, muito da nossa resposta da nossa palestra é o que vem depois da automação é os obstáculos da automação. E isso tem que ser levado em consideração. Quais são esses obstáculos? Complexidade, o ambiente, fragilidade dos testes, os falsos positivo e falso negativo, o tempo de execução, o custo elevado, né? A gente não queria reduzir custo, é caro automatizar teste. Então, a gente vai passar por cada um desses obstáculos para que vocês entendam que não é simplesmente codar. O primeiro deles, com toda certeza, é a complexidade de manutenção. Quem já trabalha aqui com teste automatizado já deve ter percebido que a automação de teste é o quê? Tu está criando um novo sistema para testar o teu sistema. É isso.
São 2 sistemas, certo? Então, se a gente consegue perceber isso, a gente já consegue entender o quão complexo é manter os testes automatizados funcionando corretamente, certo? Porque a gente não tem dificuldade, não tem aquela complexidade em manter o nosso sistema, o nosso produto funcionando. É a mesma coisa dentro dos nossos testes automatizados. Aquilo ali é um script para testar se o que o dev construiu está correto, certo? Quem aqui nunca ouviu o dev falando, não, temos que refatorar, isso aqui não tem como dar manutenção, temos que refatorar esse código, temos que reconstruir a arquitetura, isso aqui é muito antigo, é um legado que não tem nada. A mesma coisa vai acontecer com o teste automatizado. Eu já passei por várias situações, quem trabalha, eu acredito que também, do quê? Cara, não dá mais de dar manutenção nesse teste. Vamos jogar esse teste fora e vamos reconstruir. É mais fácil do que tentar adaptar ele. Exatamente como acontece com o desenvolvimento de software, é desenvolvimento de teste. Então, a complexidade de manutenção, ela ocorre, e nem sempre as lideranças conseguem achar isso. Eles acham, nossa, mas tem um teste automatizado, né? Como se tu nunca fosse precisar da manutenção. Se tu não está dando manutenção no teu teste, esse teste é ruim. Porque tu está mexendo no teu sistema, tu está mexendo na tua regra de negócio, e o teu teste não pega nada, não quebra nada, mas que teste é esse? Sabe? Então, manter teste automatizado é complexo. É o nosso primeiro obstáculo. O segundo é ambiente. Meu Deus, mas que empresa tem isso funcionando lindamente, porque eu já passei em várias, tem algumas que são melhor, tem algumas que são mais complexas, mas ambiente é um negócio bem complexo quando a gente fala de teste automatizado, certo? Às vezes a pessoa só tem um stager e um produção, daí o stager está todo mundo comitando o tempo inteiro e o teu teste automatizado nunca funciona, então, minha pipeline está passando 50%, daí tu vai ver, nem tem bug, né, mas está tudo quebrando porque a galera sai comitando um monte de coisa. Então, ambiente é uma coisa extremamente complexa. Tu tem que ter uma boa estratégia, dentro da estratégia de teste, tu tem que ter uma boa estratégia de ambiente, certo? Se vocês não têm uma quantidade de ambientes grande, né, se vocês não têm uma quantidade de ambiente, algo separado, você tem que entender em que momento que aquilo ali vai rodar, em que momento que, sabe, tem que ter uma estratégia só para cuidar dos teus ambientes. Tu quer fazer uma pergunta? Agora eu deixo. Tá. Boa tarde, pessoal. Sobre a questão de ambientes, tem alguma dica sobre essa questão de como que a gente pode montar uma estratégia resiliente para ambientes? Ou qual é a melhor forma da gente conseguir lidar com esse tipo de obstáculo? Uhum. Então, eu acho, tá? Eu acho que a gente deixa essa pergunta anotada, e até porque a Tamara vai trazer alguns assuntos, e a gente pode deixar as perguntas para o final, pode ser? Eu acho que pode se tornar mais produtivo, porque pode ser que a gente tenha a resposta aqui na frente mesmo, né? Mas não vamos esquecer da tua pergunta. Beleza, então, dentro da tua estratégia de teste automatizado, tu tem que ter algo bem pensado para ambientes, tá? Então, com certeza, tu vai ter problema de ambiente caso você não pense nisso. Próximo obstáculo que a gente enfrenta, fragilidade dos testes. Gente, isso é muito comum. Teste que quebra sem motivo, né? Testes são frágeis, certo? Ele pode acontecer por causa ali do próprio ambiente. Outra coisa que a gente tem de fragilidade de teste, que com certeza todo mundo já passou ou vai passar, ou não vai, porque já vamos ter uma solução boa, mas é o quê? A dependência, certo? Então, por exemplo, eu quero testar uma nota fiscal. Daí, o meu teste end-to-end, eu vou lá e decido, né? Daí eu vou logar, vou comprar o produto, vou botar no carrinho, vou não sei o que lá, para, no final, gerar a minha nota fiscal para poder testar. Tu quer testar a tua nota fiscal e tu vai passar pelo todo. Daí, no login, já dá erro. Já dá um erro que nem é um erro, que é um falso positivo, um falso negativo. Certo? Tu nem vai testar. Daí, vai dizer, o teu relatório vai dizer, a nota fiscal não está funcionando. Para tudo, a nota fiscal não está funcionando. A gente não pode ter esse bug, porque isso é algo crítico. E não é uma verdade, certo? Porque o que aconteceu foi uma fragilidade no teu teste, certo? Por quê? Porque tu tem uma dependência. Então, é bem complexo tu conseguir criar toda uma bateria de teste automatizado em que eles não dependam um do outro, né? Para, deu erro na nota fiscal, o teu relatório disse isso, realmente era um erro na nota fiscal. Certo? Aqui na fragilidade, outra coisa, a dependência da interface, quando a gente fala de end-to-end, né? Tá bugado. Daí tu vai lá ver, é porque não renderizou.
certo? Ah, é por causa de tal coisa. Então, isso também pega bastante. É um bug? Não, não é um bug, é fragilidade de teste. E isso é algo bem complexo de se manter, assim, é algo bem complexo de a gente resolver. Os falsos positivos e os falsos negativos. Então, 50% dos meus... Eu tenho 1000 testes, né? A empresa que eu trabalhava antes, literalmente, tinha 1000 testes de interface. 50% da pipeline passou. Significa que a gente tem 500 cenários quebrando? Olha, não era. Não era. Acreditem, não era. Né? Ou passou a pipeline inteira. Significa que a gente tem 1000 cenários funcionando? Às vezes o teste era ruim. Às vezes o teste não estava fazendo nada e dizia que tu tinha algo a mais funcionando. Isso é o nosso falso positivo e o nosso falso negativo. Então, é a qualidade também do teste que tu tem, certo? A gente, tipo, eu já trabalhei em lugares em que a gente tinha... todo dia de manhã tinha uma pessoa responsável por olhar os testes automatizados end-to-end e ele classificava de 3 formas. É um bug mesmo. Então, o teste funcionou e fez o que ele tinha que fazer. Certo? Não, era um teste que estava desatualizado, era um flake test ou uma fragilidade teste. Então, na verdade, nem tinha bug. Quando eu executei manualmente, estava funcionando. E era um bug, não era um bug, porque estava desatualizado, não lembro qual era o outro. Mas a gente tinha essas 3 estratégias. E, tipo, a grande maioria, infelizmente, quando a gente começou a olhar essa métrica, o nosso software, o nosso teste automatizado estava pegando muito pouco bug. De um modo geral, era muita manutenção, certo? Porque quando eu entrei lá, eles já tinham da pessoa anterior uma ordem de tipo, vamos automatizar todos os bugs. Encontrou um bug, tem que botar num end-to-end. Vocês já viram isso? Ai, obrigada. Mas eu fico feliz que algumas pessoas não, porque isso é ruim. Mas tinha-se essa cultura antes, tipo assim, encontrou um bug, automatiza, encontrou um bug, automatiza. E depois tu não consegue dar manutenção nisso, certo? Nem tudo faz sentido automatizar, sabe? Então, a gente tinha uma pipeline muito louca que teve que ser toda reformulada. Olha o custo disso, né? Outro obstáculo que a gente tem, o tempo de execução. Né? Então, eu e a Tamara, recentemente, a gente palestrou numa empresa que os testes end-to-end deles, eles fechavam a release e, literalmente, ficava 3 dias rodando a pipeline de end-to-end deles. 3 dias. Eu não lembro se eles falaram. Não faço ideia, mas era um legado, assim. Não era nem web, era desktop. Então, era muito mais complexo. E criou-se numa época que era isso, assim, deu um bug e automatiza. Isso. E aí, a longo prazo, o custo que isso tem, né? Tipo, eu já estou dando spoiler do próximo obstáculo ali. Mas não, assim, de máquina. De tudo, assim. Então, o tempo de execução. Se a gente espera um feedback rápido, eu não posso esperar 3 dias para ter esse feedback. É mais fácil eu ir lá testar manualmente, muitas vezes, certo? E um outro obstáculo é o custo elevado. A gente quer reduzir custo, empresas querem reduzir custos, empresas não gostam de custos extras. Elas só não se incomodam se o retorno daquilo ali for maior do que o dinheiro investido. Se, tipo, eu realmente estou diminuindo o bug, meu cliente está mais satisfeito, eu vou conseguir vender mais para mais clientes, eu consigo escalar o meu software porque eu tenho uma bateria de teste automatizado que me garante um teste. Daí, beleza, o custo se paga. Se olharem teste, como já vi muitos lugares olhando, como um custo, gente, isso é só custo, meu Deus, tem um monte de gente ali para pegar bug porque o dev não está fazendo direito. Isso aqui é só custo na minha vida. Se eles não conseguem ver o valor, porque é caro ter uma bateria de teste automatizado, mas se é bem feito, é óbvio que aquilo ali vai te dar um retorno. Legal. E como a gente cria, então, uma boa estratégia de testes automatizados? A gente viu que tem um monte de problema, um monte de obstáculo. Essa é a vida, né? A gente é pago para resolver problemas, mas a gente precisa achar soluções e os melhores caminhos. Nem sempre a gente vai ter uma solução para tudo, mas a gente precisa trabalhar com o que nós temos para encontrar o melhor caminho diante do que a gente tem. Legal, então a gente trouxe 8 passos de estratégia aí para conseguir construir bem essa automação de teste. Então, o primeiro passo é definir o objetivo. Então, a gente entendeu os benefícios que a Bruna trouxe e tem uma relação com isso, certo? A Bruna trouxe os benefícios e os objetivos, ele tem uma relação com esses benefícios, mas não quer dizer que são todos. Pode ser que, em algum momento, tu queres automatizar uma coisa, por exemplo, né, eu tenho lá um teste que eu estou fazendo, só que toda vez que eu preciso fazer o teste, eu preciso arrumar minha base. Então, às vezes, eu preciso entrar no banco de dados e remover um dado para fazer aquele teste, ou eu preciso bater numa API para alterar aquela massa para eu fazer um teste. Então, se torna muito mais rápido eu automatizar todo esse processo de limpeza e alteração dessa massa de teste para que eu faça esse teste em específico.
Pode ser que eu quero fazer um teste de performance que rode uma vez por semana na minha pipeline, e eu prefiro automatizar para eu não ter que botar mais a mão nisso, e eu defino que eu preciso fazer essa automação. Então, podem ser N objetivos, não quer dizer que sejam todos aqueles benefícios. Às vezes, eu preciso de algo muito específico para algo muito, muito realmente específico. Eu tenho um exemplo muito claro. A gente tem um aplicativo lá na Serasa, e, em algum momento, o time lá, a gente tem a automação também, que é apartada, né? Tem um projeto de automação, mas uma pessoa específica criou um projeto de automação com base no nosso, porque ele só queria fazer uma validação específica, não rodava nem na pipeline, não rodava nem junto com os nossos testes, que era o quê? Tinha um dado, é quase como uma propaganda que aparece lá dentro do aplicativo, né? E aquilo muda direto, assim, uma vez por semana e tal. E começou a dar tanto bug que eles decidiram automatizar ali e conseguir olhar se aquela propaganda estava aparecendo certo. Não me pergunta se foi a melhor estratégia, porque eu não estava junto. Mas, assim, eles fizeram isso. Então, pode ser que em algum momento surja algum problema específico que você queira resolver, e aí você vai definir a sua estratégia em cima disso, tá? E o objetivo, no caso. Legal, então, definir o objetivo, né? Então, por que eu quero solucionar, né? Por que eu quero solucionar esse problema? Eu quero ter mais velocidade na entrega, eu não quero mais ver esse teste aqui, porque eu não aguento mais, eu faço teste regressivo, e é muito chato fazer manualmente, eu quero automatizar. Ou realmente é só um pop-up lá que aparece no teu aplicativo e tu quer garantir que a informação está sendo apresentada da maneira correta para o teu cliente. Legal. E o que eu preciso fazer, então, para eu alcançar esse meu objetivo e que, de fato, ele funcione? Eu preciso de uma ferramenta, certo? E como é que eu faço para escolher uma ferramenta? Eu acho que existem duas maneiras principais de escolher essa ferramenta. Uma delas, tu vai no hype, e aí tu pega que está todo mundo usando, ou tu seleciona com base no que tu precisa, que com certeza é a maneira mais correta. E aí, como é que a gente sabe, né? Então, isso aqui é uma tabelinha, tá, galera? É bem simples, mas que ajuda muito e que eu e a Bruna, a gente gosta muito de usar, que é o quê? Cara, eu vou colocar em cima tudo que eu vou avaliar dentro daquela ferramenta, e embaixo eu vou botar as ferramentas que eu vou olhar. E aí, tá. É que a gente se empolga e vai, é 1.5 aqui, eu e a Bruna falando, então eu vou falar um pouquinho mais devagar. Legal. Então, nessa ferramenta de automação, eu vou botar todos os pontos que eu quero avaliar dela, certo? Então, eu quero saber se ela tem compatibilidade com mais navegadores, né? Ou eu quero saber se ela tem mais de um tipo de teste, por exemplo, Cypress, né, que tem API interface. Ou eu quero saber se ela é fácil de utilizar, se ela trabalha, sei lá, com JavaScript, com Java ou com Python, por exemplo. Comunidade de suporte, que é um item muito importante. Então, às vezes, quando a gente escolhe uma ferramenta que acabou de ser lançada, ela é tão recente e ela pode ter tantos bugs e poucas pessoas aderiram, que pode ser que tu encontre um problema que tu não encontre uma pessoa para te ajudar. E isso é bem trágico, sendo bem sério. Então, é um ponto para se considerar e avaliar essa ferramenta. E, por fim, o custo, né? Então, essa ferramenta ela é free ou não, ela é por X tempo que eu uso ela, X tempos que eu rodo ela, que ela me gera um custo. Então, também é um ponto bem importante a ser considerado na avaliação da ferramenta. Legal. Então, além disso, a gente também precisa analisar duas coisas, que é o quê? O meu time, ele tem o conhecimento necessário para trabalhar com essa ferramenta? Ou eu preciso com que eles estudem, né? Tipo, eu preciso pagar um workshop, uma consultoria, um treinamento, para que essa pessoa se desenvolva? Ou eu preciso contratar uma pessoa de mercado. E aí, eu como que é, né, eu falando como líder, mas eu como que é, tipo, eu vou selecionar uma ferramenta. Eu tenho esse conhecimento? Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou falar com o meu líder e aí a gente vai definir juntos a melhor estratégia. E também esse orçamento disponível. Então, eu tenho dinheiro, tipo assim, a minha empresa ela tem o dinheiro suficiente para eu utilizar essa ferramenta? Como a Bruna comentou, o custo que eu vou gerar de utilizar ela, agora pensando no valor que eu vou ter que pagar para essa ferramenta, ele se paga através do teste que eu estou fazendo? Então, são itens importantes de serem questionados quando a gente está procurando uma ferramenta. Legal. Terceiro, então, defina o ambiente de sua estratégia. Daí agora a gente entra no ponto do nosso amigo que trouxe a pergunta. Então, aonde que esses testes vão ser rodados? Eu vou querer rodar localmente, eu posso montar uma stack toda para rodar ele. Pode ser um teste front-end, pode ser um teste de mobile, pode ser um teste de API, enfim. Eu posso montar uma stack toda e rodar ela localmente. Mas será que é a melhor solução? O meu ambiente vai ser bem diferente do meu cliente. Mas é uma opção. Dependendo do que tu queres validar, muito provavelmente essa pode ser uma boa abordagem. Eu tenho um ambiente de homologação ou não? Eu só tenho, sei lá, um ambiente de desenvolvimento e eu já vou direto para master. Eu diria que
existe um padrão de recomendação de ferramentas, que é o quê? Tu tem um ambiente de desenvolvimento, você tem um ambiente pré-stage ali, pré-produção, e realmente o ambiente de produção. Eu diria que eu acho que é o caos mais controlado que você pode ter, trabalhar com os 3 ambientes. E aí, rodar os seus testes, tu também vai ter que avaliar onde tu vai rodar eles. Então, é um teste end-to-end, é bem provável que só no ambiente de homologação tu vai querer rodar ele, porque o de desenvolvimento a galera vai estar usando para codar, para testar as implementações, e ele vai passar, talvez, boa parte do dia fora, e aí você vai ter o falso negativo que a Bruna comentou, porque o ambiente ele não está de pé o tempo todo, ou está subindo features, a tua automação ainda não está atualizada. Então, tem algumas variáveis que também vão influenciar nessa tua decisão da estratégia do ambiente. E também se tu precisa de alguma outra stack, né? Então, a gente trouxe aqui o Device Farm, que é um exemplo de tipo, eu trabalho com um aplicativo e o meu cliente usa muito o Xiaomi e, sei lá, o iPhone 15 e o 14. Então, talvez, não sei se tu vai ter fisicamente, talvez o melhor seja tu ter um Device Farm para rodar esses testes. E também na questão de navegadores, né? Então, se tu queres validar vários modelos de navegadores, faz bastante sentido tu ter um Device Farm. Legal, nosso 4º ponto, então, cria uma arquitetura robusta. E o que isso significa, né? Se tu trabalha em uma empresa que tem muitos funcionários, e muitas pessoas também trabalham nessa automação, tu vai precisar criar bibliotecas para que dê suporte para essas pessoas. Então, vou trazer um exemplo aqui bem claro do meu time core que eu trabalho hoje, que a gente faz muito disso também. A gente usa o Appium para fazer os testes do mobile, só que o Appium ele não tem todas as funcionalidades implementadas dentro dele. Então, muitas das coisas a gente constrói. Então, por exemplo, ele tem uma ação que é de scroll, e você precisa botar a posição X e a posição Y de onde você quer cair. Mas, dependendo do device que você está usando, não vai funcionar, porque a tela vai ser maior ou menor, entende? Então, devido a essas necessidades, você precisa, sim, criar alguns padrões para que o teu time trabalhe em cima desse projeto de automação. Legal. O 5º, então, identifique os casos de teste. Então, a gente falou sobre várias coisas de arquitetura, de ambiente, etc. Em 5º, venha os casos de teste, mas não menos importante, porque você pode ter vários testes rodando que, na verdade, não fazem nem sentido, eles nem precisariam estar ali. Então, pirâmide bem clássica, né? Acho que todo mundo aqui deve conhecer a pirâmide de testes. Essa aqui foi tirada do livro da Google, que é Software Engineer. Ela está disponível para ler gratuitamente na internet, eu recomendo muito. Isso muda demais a nossa visão sobre a automação de teste, qualidade na automação de teste também. Eles falam sobre mock, eles falam sobre várias coisas também referente ao ambiente, onde tu vai rodar, se aquele teste é rápido ou devagar para ser executado. E aí, aqui, trazendo como a pirâmide é aplicada na Google, de uma maneira geral, eles aplicam 80% dos esforços deles, criando testes unitários, 15 testes de integração e 5 no end-to-end. É um padrão deles lá, tem time que é mais, menos, mas é mais ou menos nessa linha de percentual. E é isso também para a gente, quando a gente vai definir a criação desse caso de teste, a gente precisa decidir onde ele vai ser executado, né? Então, tipo, cara, eu estou validando uma regra, será que ele não deveria estar no teste unitário? Cara, eu vou pegar o end-to-end aqui, eu só vou validar a rotina, eu vou ver se ele está indo de uma tela para outra. Eu sei que o meu front-end também pode implementar a criação dessa tela, desse componente, da apresentação dessa mensagem. Então, entender aonde você vai aplicar aqueles testes, uma vez que a gente sabe que o end-to-end ele é bem demoradinho e ele quebra para caramba. E a gente reduz bastante esse obstáculo de criação de cenários. Legal, essa imagem, então, é tirada do livro da Google. E essa daqui é que eles chamam de favo de mel. É uma estratégia que a própria Spotify usa. E aí, eu trago muito mais como provocação, né? Porque a gente conhece muito a pirâmide, mas a real, quem vai saber qual é a melhor... E a gente usa muito como talvez uma definição para a gente sair do ponto de partida, porém, a gente também precisa identificar qual é a melhor estratégia para a gente. Então, tipo, cara, eu posso estar botando 80%... Eu descobri que tem um negocinho aqui, ó. Eu posso estar botando 80% no teste unitário, mas o meu problema está no de integração. Então, será que faz sentido eu botar tanto esforço aqui? Talvez faça mais sentido eu botar aqui integração, entendeu? Então, isso é muito importante da gente avaliar também o resultado, né, dessa automação que a gente está construindo
e se realmente os testes estão sendo adicionados na camada correta da aplicação. Então, só trazendo a título de compartilhar com vocês, isso aqui também é uma figura do livro da Google, do Software Engineer. Se alguém quiser, depois também mandem mensagem para a gente passa o link bem de boa. E eles trazem como antipadrões, né? Talvez vocês já tenham visto também, mas basicamente isso aqui é o que a gente abomina, quem trabalha com automação de teste, que é o quê? Eles chamam de, tipo, o sorvete, o ice cream cone anti-partner, né? Que é, tipo, o antipadrão do sorvete, basicamente. Que é o quê? Eu tenho muitos testes manuais nessa camada, e ele está totalmente invertido a pirâmide, né, que a gente acabou de ver. Muitos testes na camada de interface, depois integração e depois teste unitário. E aí eles consideram que isso é um antipadrão, porque o correto, como eles utilizam, é a pirâmide. E aí aqui uma ampulheta, que também é um antipadrão, que é o quê? Eu tenho pouco teste na camada de integração, muito no end-to-end e muito no teste unitário, tá? Muito mais para se questionar, viu, galera? Então, olhem para o cenário que vocês têm e vejam o que faz sentido ter de testes lá. Principalmente quando a gente pensa em legado. Cara, tu vai refatorar a aplicação toda? Tipo assim, tu vai passar meses refatorando, e daí esse é o exemplo da galera que passa 3 dias executando a pipeline de teste deles, porque para eles não faz sentido refatorar. Não faz, cara. Às vezes tu vai gerar mais bug do que realmente trazer algo bom, só porque tu tem o preciosismo de querer ter um código bom, entende? E aí, nesse caso, tu vai o quê? Cara, eu vou botar aqui, entendeu? Então, são coisas que precisam ser questionadas. Legal. Então, no nosso sexto é automatizar os testes. Agora sim, vamos botar a mão na massa. E aí, nesse momento que a gente começa a automatizar, depois que a gente construiu toda a arquitetura, pensou nas práticas, pensou nos testes, pensou no ambiente, etc., na ferramenta também, a gente precisa começar a utilizar boas práticas dessa ferramenta. Ou seja, ler a documentação do que ela também nos sugere e utilizar muito daquela definição que ela tem. Então, a gente sabe, por exemplo, quando a gente comprar o Cypress e o Playwright, a gente sabe que o Cypress tem um modelo que ele abobina o PageObject, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles odeiam o PageObject e eles recomendam usar a parte do Commons deles, que eles acreditam ser mais reutilizável a longo prazo a estrutura dessa automação, tá? E aí, também, acompanhar esses canais dessa ferramenta. Então, cara, o Discord, seja, sei lá, um grupo no WhatsApp, no Telegram, coisas que você tenha pessoas ali que trabalham com a mesma ferramenta e que elas vão te dar o suporte que você precisa se você tiver uma dúvida. Então, isso é bem importante. Legal. A cereja do bolo, depois que vocês já fizeram tudo, está tudo lindo, maravilhoso, é o quê? Ter uma pipeline, né, para rodar o nosso Continuous Integration e o Continuous Deploy. Trouxe aqui só alguns exemplos de ferramentas. Então, a gente tem o GitLab, a gente tem o Jenkins e a gente tem a Azure. E, assim, uma das coisas que eu acho mais triste, que eu já vi muito acontecer, é aquele que chega na empresa, faz a automação, não consegue mostrar o valor daquela automação, e ninguém nunca revisou o código do abençoado, e ele vai embora e aquela automação se morre. E, cara, isso é muito complexo. E, assim, muito provavelmente o líder dessa pessoa não viu o valor no trabalho dela. Às vezes, só faltou mostrar para os outros, para ser promovido, para as pessoas verem o quanto ela contribui para a qualidade ali nesse processo. Então, se vocês têm essa possibilidade, coloquem numa pipeline para que as pessoas vejam o quanto benefício traz aqueles testes que estão automatizados. E, por fim, então, nossa oitava estratégia é analisar os resultados. Muito mais do que só construir e fazer essa automação, a gente precisa ver se ela está sendo efetiva, né? Não é mesmo? Então, identificar se o teu objetivo inicial lá foi concluído, se você conseguiu chegar onde você tinha definido lá no início. Analisar também as falhas da automação e as áreas de melhoria. Não achem que tudo é perfeito. A automação precisa de manutenção, a gente também vai se desenvolvendo. Não achem que foi porque a gente também trouxe esses oito estratégias, vocês vão pensar, pô, mas eu estou começando agora, eu nem conheço tanto assim, e daí agora eu nem vou fazer, né, porque precisa de tanta coisa. Não necessariamente, a real é que todo mundo tem o seu processo de evolução, não quer dizer que você precise fazer todos.
Mas, se você está começando numa empresa e você vai botar a mão na massa, se você não fizer algum desses 8 passos, em algum momento você vai ter que refazer. Então, tenha isso em mente, né? Tipo, eu não sei muito bem colocar na pipeline, mas em algum momento você vai precisar. E eu acho que esse é o ponto, assim, de você entender e ter um caminho para construir bem essa automação. E mesmo se tu já entre numa empresa que tem automação, verifique quais são as dificuldades já dessa automação, né? Então, aqui a gente trouxe um exemplo de 8 coisas que vão impactar com toda certeza. Então, se você já percebe, a gente tem, mas não está numa pipeline, né? A gente já tem automação, mas não todos os casos de teste ali, eles estão sendo automatizados, né? Tipo, a gente não tem ali, por exemplo, para essa funcionalidade de, sei lá, tela de login, a gente tem 50 casos de teste. Então, deveria ter uma parte na unidade, uma parte na integração, uma pequena parte no end-to-end, e alguns nunca automatizados, sabe? Tipo assim, mexemos aqui, olha lá os casos de teste e valida manualmente, porque nem tudo faz sentido ser automatizado. Né? Então, mesmo quem já tem que ficar o tempo inteiro revisando. Porque também, por exemplo, eu tenho uma estratégia de ambientes muito legal, mas surgiu algo novo, né? Que depois eu até vou complementar ali a resposta. Então, surgiu algo novo. Algo que a gente já tem funcionando há 5 anos ainda faz sentido? Às vezes sim, às vezes não, sabe? Então, eu e a Tamara, quando a gente pensou aqui, cara, existe um passo a passo. E, tipo, se vocês perceberem, acho que era o 6º ou 5º passo, que fala, automatize os testes, certo? Existe um passo que é realmente pegar um caso de teste e codar ele, né? Todo o resto, se não está funcionando, a gente não está entregando valor para a companhia no qual a gente trabalha. Eles não vão conseguir ver o retorno, eles vão ficar chateados, eles vão achar que simplesmente tu é um custo, que era mais fácil botar uma pessoa manual, é mais barato, porque eu estou pagando servidor, eu estou pagando por você, e a gente ainda assim está com muito bug. Vamos supor se esse era o objetivo do cliente. Então, dos 8 passos, um é pegar um teste e codar ele. Se aquilo ali, se o resto não está funcionando, a gente dificilmente vai ter a gente dificilmente vai conseguir atingir o objetivo de a empresa ter trazido automação de teste para a companhia. E não tem coisa mais bonita do que a automação pegar erro. A gente fica feliz pra caramba, porque a gente vê que realmente ela está fazendo o trabalho dela. Obviamente, quando a gente sobe a camada e entra no end-to-end, a gente espera que o end-to-end seja a última validação e que ela não encontre erros, por incrível que pareça, é realmente só para você se sentir seguro. Mas ver uma automação pegando erros é muito, muito bom. E aí, entrando aqui, no que a gente aprendeu implementando os testes automatizados nos nossos times. Então, trouxe aqui uma citação do sílabus da certificação de engenheiro de automação de teste, que ela fala o seguinte: qualquer projeto de automação de teste é um projeto de software. Ou seja, a gente realmente está construindo um projeto de... a gente está construindo um software em cima de um software, para testar um software. E, dentro desses sílabus, ele fala que a gente tem que ter a mesma qualidade de um projeto de desenvolvimento. Não sei se eu concordo tanto, eu acho que tem questionamento, assim, né? É óbvio que quando tu está liberando um projeto para um cliente, tu precisa ter uma alta qualidade daquilo que vai rodar no teu cliente, porque pode estourar bugs, etc. Mas a gente tem que pensar na qualidade desse projeto de automação para que ele seja escalável, para que tu tenha os feedbacks e tu se sinta seguro utilizando ele, e que, com o passar do tempo, tu consiga trabalhar e o teu time consiga performar dentro daquele projeto, e que ele não seja um problema para vocês, uma dor, mas sim uma solução. Então, também a redução do impacto no desenvolvimento dos softwares, e isso falo muito da experiência que eu tenho, né? A gente tem um projeto hoje que eu acho que deve ter uns 10 QAs trabalhando dentro dele, mas é o projeto do próprio aplicativo da Serasa. Então, ele é bem grande, tem vários produtos lá dentro, e a gente entende o quanto a gente precisa ter uma automação que contemple todos os produtos que a gente tem, e que, dentro dessa automação, quando uma alteração é feita em um determinado produto dentro daquele aplicativo, quando eu rodar aquela pipeline, eu sei que os meus testes mais críticos, eles estão ok, mesmo o fulaninho mexendo em uma parte da implementação de um produto diferente, eu sei que aquilo não deu impacto no meu produto também. Então, isso é bem legal e bem importante do que a própria automação nos traz. E aí, por último... Sou eu? Acho que sou eu. A redução no tempo do processo de liberação. Lembrei. Não, é porque a gente realmente trouxe exemplos das coisas que a gente trabalha.
Então, a gente está passando por um processo de reestruturação das nossas liberações, do nosso processo regressivo. Hoje, se leva 3 dias para a execução do teste regressivo do aplicativo, e a gente está fazendo uma estratégia bem grande para reduzir em 1 dia apenas essa execução dos testes regressivos. Então, junto com a automação, obviamente, tem outras estratégias de inteligência, de selecionar exatamente os cenários corretos para aquela automação e etc., para executar manual também, mas, de maneira geral, a gente está aumentando muito a cobertura dos testes automatizados para que a gente garanta que esteja tudo funcionando e tire aquela pessoa que executa 3 dias manuais. Então, nosso objetivo, reduzimos para 2 dias, e no próximo, que é reduzir para 1 dia, e aí, dentro dessa automação, ela nos facilita com que a gente tenha um processo muito mais rápido de liberação e de versão. Então, a gente espera que, em 1 dia, seja gerado automaticamente a versão do aplicativo, rodada a pipeline, também automaticamente ali dos testes automatizados. O QA faz as validações do teste exploratório, outros cenários que não tem como automatizar, e também, no mesmo dia, é enviado para a loja, tanto para aprovação da Apple quanto do Android. Boa. De um modo geral, essa parte de redução aí de tempo, ela é bem mesmo no processo de liberação. Muitas vezes o tempo que se gasta, ele é bem parecido, né? Mas ele é dividido. Então, não é assim, agora temos um pacote fechado e vamos fazer 3 dias de teste. Tipo, mas é o quê? Na manutenção, que tu tem que ficar dando antes, né? Então, no fim, as horas gastas, às vezes, elas são a mesma. Mas o tempo que a gente leva para colocar algo no mercado, ele se reduz. Porque tu vai trabalhando enquanto o dev também está trabalhando, certo? E não só quando o dev finaliza, e daí tu vai lá e faz os teus testes. Um outro ponto é garantia de qualidade na escalabilidade do produto. Então, uma coisa bem comum é os produtos escalarem, né? Então, a gente cria um produto e a gente quer que ele escale mesmo, né, de um modo geral. E quando ele começa a escalar, seja em quantidade de clientes, seja em módulo, tu quer que as coisas continuem funcionando, certo? E, para isso, tu tem que ter uma qualidade ali por trás, garantindo. Se tu tem que trabalhar com todo, né, sempre testar o todo, é muito difícil. Então, a automação de testes, para mim, ela ficou muito clara que, na hora de escalar o produto, ela mostra valor. E esse aqui é bem engraçado, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas até às vezes não percebem, que é o conhecimento do comportamento da aplicação. Então, já passei por várias situações, né? Imagino que vocês também, de tipo, tá, mas como é que devia estar funcionando? Alguém sabe como é que funciona esse módulo? Alguém sabe isso? Daí, geralmente, tem a mente, né? Tem uma pessoa, né, na empresa que domina muito aquilo. Se essa pessoa, às vezes, não tem tempo, essas pessoas, né, tá de férias ou nem está mais na empresa, a gente perde aquele conhecimento. Tá, mas como é que está funcionando? Acho que está bugado. Será que é um bug ou é o comportamento? Os testes, eles te mostram, de um modo geral. Então, é uma documentação viva, sabe? Se tu mantém os teus testes atualizados, ele vai te dizer como o sistema tem que se comportar. Tu vai fazer uma alteração e, se ele encontrar bugs, a gente vai saber como deveria estar se comportando. Então, esses foram os principais fatos que a gente teve, né, depois que começou a trabalhar com testes automatizados, a gente sentiu. Todos esses obstáculos também foram vividos, alguns ainda são vividos, né, e a gente percebe que a maior dor, assim, é por quê? Porque a gente precisa resolver um problema. Se tu quer automatizar, é porque tu quer resolver alguma coisa. Tu tem que entender o que a empresa quer com a automação de teste para que a gente consiga medir se a automação de teste está realmente atingindo, né? A gente está conseguindo mostrar esse valor. E, principalmente, a automação de teste não é só codar, sabe? A partir do momento que todo mundo entender que a automação de teste tem o mesmo valor, praticamente, é um software para testar o meu produto, certo? A gente entende que também, quando a gente está desenvolvendo um produto, não é só codar, certo? Não é tipo, vamos juntar desenvolvedor aqui numa sala e vamos sair codando. Não, tem todo um processo, tem todo um planejamento. Tu tem que se preocupar com o ambiente, tu tem que se preocupar com a forma como tu escreve aquilo, tu tem que se preocupar com a arquitetura, né? Então, quem aqui trabalhando em produto nunca ouviu falar do arquiteto de software? Existe, certo? A gente cria uma arquitetura para desenvolver o nosso produto, a gente tem que criar uma arquitetura boa para conseguir manter os nossos testes automatizados. Então, esses são os maiores aprendizados que eu acho que a gente teve, né? Boa, e tem 2 exemplos bem bons, assim, trazendo até a provocação que o Lucas trouxe, Lucas, né? Que o Lucas trouxe. A gente, recentemente, estava fazendo uma mentoria, e aí uma das pessoas trouxe para a gente que participou de um processo seletivo, e aí o dono da empresa falou assim, não, eu preciso de alguém para automatizar. Ele, tá, mas por que tu
quis alguém para automatizar. E ele não soube responder. E essa é a verdade. Hoje o mercado não sabe responder porque eles querem automação. Então, é muito do nosso papel mostrar qual é o benefício e mostrar que a qualidade não está só na automação. Tu pode ter uma automação muito grande, mas isso não é significado de qualidade. E aí, outro exemplo também de outra mentoranda, que eles passaram por... aconteceu de estourar vários bugs na aplicação, e aí o líder dela definiu que agora precisa ter automação de teste, sendo que não foi feita análise de causa raiz, não foi entendido em qual módulo aquele erro está acontecendo. Então, não é a única... automação não é bala de prata, acho que esse é o ponto. Assim, a gente precisa de toda uma estratégia, né, que eu não diria que os astros estejam alinhados, mas a gente precisa de várias coisas para que, no fim, a gente consiga ter qualidade na nossa aplicação, no nosso produto. Galera, fechando aqui com vocês, então, nosso Insta e nosso QR Code. A gente trouxe o QR Code, galera, a gente deixou uma surpresa para o final, a gente está lançando um curso. Só tem aqui esse QR Code, ele está em pré-lançamento, está no melhor preço dele, que acho que é R$ 39,90, né? Não está nas nossas redes sociais, não está em lugar nenhum esse QR Code. A gente deixou exclusivo para o evento, então, se vocês quiserem, nem que seja só para lá olhar, entendeu? De curiosidade, tirem um print aí, apontem a câmera. Esse curso ele fala muito sobre o papel do QA ágil, sabe? Que é uma coisa que eu e a Tamara a gente prega muito, para a galera sair da raia de teste, para a galera realmente olhar e entender como é que ela consegue contribuir do início ao fim do ciclo de desenvolvimento. Esse é o papel de QA. Beleza, então vamos para as perguntas. Já temos uma pergunta que eu quero complementar a resposta. Já foi respondida uma parte, mas eu quero complementar. Uma estratégia que eu trabalhei recente, inclusive, eu não lembro exatamente o nome dela. Na minha cabeça é virtualização, mas não é virtualização. A gente utilizava Docker, certo? Então, eu não lembro, mas tipo, a gente utilizava o Docker e o que a gente fazia? Vai rodar. Então, tinha lá a imagem com um banco de dados exatamente como a gente queria. Então, o exemplo que eu dei aqui antes da nota fiscal, né? Eu não passava por todo o teste. Eu já tinha uma compra feita com uma nota fiscal, então, o meu teste já tinha aquele dado cadastrado, fazia o que queria. Por quê? Porque depois desse teste, ele podia fazer o que ele quisesse. A gente matava, na próxima vez que eu rodasse, o banco estava com um banco anterior. Essa foi, até hoje, de conhecimento e de vivência que eu tenho, para ambientes, a melhor solução que eu já trabalhei. Ela dá a manutenção de a gente sempre manter o banco de dados atualizado. Então, eu preciso testar um novo teste, né? Eu tenho um novo teste aqui para acrescentar. A gente tinha que ir lá e criava um novo registro no banco de dados para deixar ele no ponto que a gente precisava, certo? Então, para finalizar uma compra, então a gente já adicionava as coisas no carrinho, era para a parte de pagamento, né? Já está tudo no carrinho. Então, ele ia lá e chamava o registro que já tinha tudo no carrinho, ia lá e verificava, adicionei meu cartão de crédito, adicionei isso, cliquei em tal, só aquilo. Porque se eu tiver um problema, né, ao colocar algo no carrinho, é outro teste quem tem que pegar. O meu problema não está no pagamento. Então, para mim, hoje, do que eu tenho conhecimento e vivência, né, eu vou lembrar a palavra e depois eu te falo. Local stack. Eu local não stack, lembro. tu monta teu ambiente local e tu faz toda a validação. Pesquisa sobre isso é uma prática muito inteligente para se utilizar quando existe problema de ambiente. Só tem o ponto de que, cara, não vai ser igual, não vai ser um pré-produção. Acho que isso. Não ignora a parte de homologação, não ignora as outras partes, sabe? Então, por isso que eu falei, dentro de estratégia de teste automatizado, tem uma estratégia de ambiente, porque ainda assim tu tem que testar em homologação, né? Mas talvez seja o teu PO testando em homologação, certo? Para ele validar se está funcionando. Ele não vai fazer o teste do negativo, ele vai fazer um caminho feliz, alguma coisa assim. Então, realmente ambiente, para mim, é toda uma nova estratégia. Mas, para, tipo assim, automatizado, isso ali mudou a nossa vida de um jeito que tu nem imagina. Mais alguém me pergunta? Esse lance do ambiente, você prepara, então, um container para cada teste ou um conjunto de testes aí, no caso? Conjunto. Enfim. Conjunto. A minha pergunta é a seguinte, se a gente está, na verdade, desenvolvendo todo um outro sistema, não faz sentido também testar o teste, tipo assim? Fazer tipo TDD ou alguma coisa nesse sentido? Sim, essa pergunta ela já surgiu, né? E ela acaba se tornando infinita, se tu parar para pensar. Porque daí alguém vai testar e daí tu vai ter que testar se o teste daquela pessoa tá bom, né? Então, não faz. Para mim, não faz porque se torna muito caro, sabe? Então, tu tem que confiar. Em algum momento tu tem que parar. Porque imagina assim, e tirando o automatizado, botando só para o manual.
cara, eu e tu, a gente trabalha junto, daí, tipo, nós dois somos QAs. Se eu não confiar em ti, na tua capacidade, certo? Tudo que tu testar, eu vou retestar, então por que tu tá ali? Sabe? Ou por que eu tô ali, né? Tipo, então, esse é o ponto, né? Em algum momento, tu vai ter que acreditar que aquilo funciona, né? Não dá para sempre fazer um teste para uma nova coisa. Mas tu tá testando um sistema, né? E daí, para isso, tu tá criando um novo sistema, né? Porque tem script, tem ambiente, tem um monte de coisas que tu tem que se preocupar, que é exatamente tudo que a gente trouxe aqui na palestra, para testar o teu sistema. Aquilo ali também precisa de manutenção. Aquilo também... Não, tu já automatiza bastante tempo? Porque eu lembro que tu levantou a mão. 6 meses. Em algum momento, caso tu ainda não tenha passado, tu vai ver que alguém vai olhar assim, ó, cara, vamos jogar essa suíte de teste fora e vamos refazer. Porque não é fácil ficar dando manutenção. O sistema está sendo atualizado, o sistema está recebendo manutenção. O teu teste precisa seguir esse ritmo. Ele não consegue, muitas vezes. Mas as dores são bem parecidas. Bem parecidas. Tu vai cair no que veio primeiro, daí o ovo ou a galinha. Mas, só para compartilhar uma situação engraçada que aconteceu comigo, foi o dia que eu estava rodando um teste e eu falei que eu estava automatizando e eu falei que na minha máquina funcionava. Daí, naquele dia, os devs riram de mim e falaram, isso? Foi, quando eu botava na pipeline quebrava, mas na minha máquina funcionava. Eu vivi isso. Até, tipo, às vezes, teste de unidade, não faz sentido, assim, coisas, tipo, de funções de suporte. É que daí o TDD, ele é desenvolvimento guiado por comportamento. Ele é é desenvolvimento guiado por testes. Ele é outra abordagem, que é o quê? Eu vou começar a criar os meus testes unitários e aí sim eu vou criar a minha aplicação. É uma ótima, como é que chama? Metodologia? Abordagem. Uma ótima abordagem. Até respondendo, tipo, ali no curso, nesse novo, eu trabalho com o quê? Cara, o QA está trabalhando na sprint atual e ele está sempre trabalhando na próxima. Ele está muito próximo do nosso PO, tem que estar. Então, eu já sei os casos de teste. Então, tipo, sei lá, tem 40 casos de teste que eu pensei aqui para essa história, certo? Eu falo com o dev, né? Os QAs falam com o dev. Cara, isso aqui vai ficar automatizado para ti. Às vezes, eu boto o próprio dado lá. Então, tipo, é um cartão de crédito. Entra com esse número, tal. Daí, bota a data de validade, mês 4/24. Tem que dar erro. Eu chego até nesse nível, mas às vezes não, porque é bem trabalhoso. Mas... começa, caso tu tenha conhecimento técnico, fazendo code review do teste unitário do teu dev. Daí tu vai olhar assim, cara, por que ele botou esses valores? Porque lá é um valor que vai estar, né? Por que ele, sei lá, era para saber se a pessoa pode beber ou não pode beber. Então, 17 não pode, 18 pode, certo? Deveria ter esses dois testes. Daí ele foi lá e botou 75. Sabe? Então, tipo, com 70 pode. Vai passar o teste? Vai. Mas se tu conhece técnica de teste, tu vai saber que ele não foi um bom teste. Certo? Que ele tinha que ter usado 17 e 18, e não 5 anos de idade não pode, 70 pode. Temos mais uma pergunta. Estamos com tempo? Boa tarde. Não, só para comentar que, tipo, em relação a essa pergunta que ele fez, existe uma boa prática também que... Alô? Que são os testes de mutação. Que basicamente você tá desligando e voltando. Que está bem, são os testes de mutação, deve ser. São os testes de mutação que basicamente você pega o código-fonte que você está testando, você cria versões daquele código-fonte com algumas alterações, que são os chamados mutantes, e você aplica esse teste nos mutantes para saber se o seu teste está pegando essas alterações. Então, é bem bacana também essa prática. É legal pesquisar sobre isso. Sobre testes de mutação, eu já trabalhei. Quando eu trabalhava na Ambev, num dos produtos a gente tinha teste de mutação. Ele também gera bastante complexidade de manutenção, tá? Mas, dando uma explicação bem rápida do que é, tipo, eu até dei o exemplo da se pode beber ou não pode beber, porque eu trabalhei já na Ambev. Então, a gente sempre dava o exemplo, pode beber ou não pode beber, né? Por exemplo, pode beber ou não pode beber. Então, se a idade for maior ou igual a 18, né? O que o teste de mutação faz? Ele fica alterando o teu código-fonte mesmo, ele não altera o teu teste, ele altera o teu código-fonte, então ele vai dizer assim, agora mudou a regra de negócio, se for menor ou igual a 18, né? Então, a pessoa só pode maior ou igual a 18. Se o teu teste continuar funcionando, o teu teste é ruim. Sabe por quê? Eu mexi na minha regra de negócio, tipo, e o meu teste está sempre dizendo, não, pode beber com mais 18, menos 18, com qualquer idade. É isso que o teste de mutação faz. Ele pega os operadores lógicos, altera o teu código-fonte real de produção
e vai rodando teus testes. Então, tipo assim, aqui era maior ou igual a 18. E se for com menor ou igual a 18, funciona? Não, quebrou. Pô, então talvez o teste é bom. E se for só igual a 18, funciona? Não, quebrou. Então, o teste é bom. E daí vai fazendo isso. Só que se tu parar para pensar, tu tinha uma regra de negócio, que é maior ou igual a 18. Ele vai fazer, no mínimo, se eu não me engano, 8 mudanças, que é maior ou igual, só igual, menor, menor igual, e não sei mais o quê. Então, é 8 vezes o teste passando. Ele é bem lento, por isso que ele é difícil de manter. Exige uma estratégia bem grande. Bem complexa. Porque você não pode colocar na prática, porque se colocar na prática vai demorar 8 horas. Exatamente. Mas ele é ótimo, desde que exatamente como teste automatizado. Se tu automatizar tudo, é péssimo. Teste de mutação, se tu fizer para tudo, é péssimo. Mas tem um baita valor se a gente tem uma boa estratégia no teste de mutação também. E ele não tem para todas as linguagens de programação, tá? Então, era o Strike que eu usava. Pessoal, muito obrigada. Pegaram o QR Code aqui. Boa. Obrigada, pessoal.